Desde criança eu sempre fiquei analisando as irmãs, né, da minha igreja, da igreja que eu fazia parte. Não só as irmãs, mas os irmãos, e o tempo todo eu via eles tão cabisbaixos, o tempo todo pedindo oração, conformados, sabe, com a doença, por exemplo. Às vezes eu via eles dizendo assim, ai, eu espero que Deus me cure, mas ao mesmo tempo a pessoa já voltava atrás. Ah, mas seja feita a vontade de Deus, essa doença é para uma obra. E eu ficava, mas você quer que Deus te cure ou não quer que Deus te cure? Né? E eu via e vejo até hoje, né, o quanto dentro da igreja a gente não vê milagres, né? E eu lia a Bíblia, eu lia sempre, lia muito. Às vezes eu não lia a Bíblia inteira, né? Porque criança nem tem essa vontade de ler a Bíblia toda. Inclusive a gente tem até um pouco de medo quando é criança. Mas eu gostava muito de ler Mateus, Marcos, Lucas. E eu sempre via o seguinte, Jesus fazendo milagres. E eu não via esses milagres dentro da igreja. Na verdade eu via muitas vezes eles agradecendo. E é bom, sabe, você ser grato. Mas eu via eles agradecendo sempre por coisas triviais que cada um dos membros podem conquistar com mérito próprio. Não era exatamente algo sobrenatural, né? Muitas vezes eles agradeciam porque casaram, agradeciam porque conseguiram um emprego, agradeciam por coisas assim triviais. Eu não via milagres. E eu ficava assim, mas por quê, né? E eu ficava até colocando quente na cabeça da minha mãe sobre isso. Mas eu fui, né, refletindo com o tempo, eu cheguei a uma conclusão e eu quero que você analise essa conclusão junto comigo. Eu quero que você pense a respeito disso. Como que vai ter milagres dentro da igreja se você não acredita em milagres? Se você não acredita que esses milagres são para você? Né? Hoje em dia, nós que somos cristãos, nós fomos ensinados que nós não merecemos esses milagres. Que nós somos inúteis, né? Que nós não valemos nada. Mas eu quero mudar essa crença sua hoje. Porque na Bíblia está escrito que nós fomos comprados com um preço de sangue. E que nós fomos justificados. Jesus, ele morreu por nós antes mesmo de nós nascermos. Então, que nós nascemos hoje, nós que somos cristãos, que vivemos nessa era, nós nascemos debaixo da aliança de Cristo Jesus, né? Ele morreu sabendo que nós seríamos alcançados pelo sacrifício dele. Eu recebi uma mensagem no meu privado dizendo que nós devemos nos conformar. E hoje eu quero convidar você a ser o que está na Bíblia, não ao sofisma que você vem aprendendo o tempo todo na igreja. Porque nós estamos vivendo debaixo de um sofisma. E isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5, sobre o sofisma. E o que é o sofisma? O sofisma é uma coisa, uma ideia que você aprende que ela tem a aparência da verdade, mas ela não é a verdade. Então, nós temos vivido diante de inúmeras religiões, nós temos sido criados debaixo de sofismas, né? Ideias que parecem ser verdade, mas elas são falaciosas. E uma delas é que nós temos que ser conformados. Porque eu não sei se você sabe, mas a religião tem sido usada em várias épocas para te conformar, para te fazer ser como uma ovelha, né? Para te fazer ser pequeno, para te fazer entender que é assim mesmo, que lá no céu é que eu vou viver, né, a plenitude. E é verdade, é no céu que nós vamos viver a plenitude, mas a Bíblia é recheada de bênçãos para você viver na sua vida hoje. Mas você não vive porque você não acredita nelas. E o que acontece? Essa realidade onde você vive debaixo de um sofisma, ela te aprisiona. Você é aprisionado numa mentalidade que só serve ao diabo, né? Somente Satanás fica feliz com você acreditando que suas bênçãos só vêm no mundo espiritual, né? No mundo superior, na próxima vida. Não! Se você ler a Bíblia, em poucas passagens você vai entender
que só fica feliz com a doença? Satanás. Só ganha com a doença? Satanás. Só ganha quando você é destruído? O diabo. Quando você morre jovem, quem fica feliz? O diabo. Entendeu? Ah, mas como assim? Isso não é novidade pra mim, Tatiele. Claro que eu vou te falar por que é novidade pra você, sim. Porque eu tenho visto mulheres crentes que vivem embaixo da condenação de um casamento infeliz. Será que é isso que Deus quer pra você? Ah, só muitas vezes mulheres que sofrem violência doméstica e ficam nesses casamentos porque acreditam que Deus disse que se separar é somente por causa da dureza do coração humano. E é verdade. E me fala que seu marido não tem tido esse coração duro quando ele te causa um mal? E outra, Deus disse para o homem que ele deve cuidar da mulher como um vaso frágil. E esse marido seu tem feito isso com você? Tem cuidado de você como um vaso frágil? Tem te defendido como se você fosse um vaso frágil? Então ele tem tido um coração duro? Sim? Então, a partir da dureza do coração dele, o que você pode fazer? Sendo que Deus te deu a vida e ele diz que só ele te tira a vida, mas você sabe que nesse interim de violência, pode ser que chegue ao momento que o seu marido te tire a vida e você vai ficar lá esperando isso acontecer, sendo que o Senhor disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. Então o seu marido está sendo usado pelo diabo e você está aceitando em nome da religião, talvez somente para não perder um ministério dentro da igreja, né? Mas não é só sobre isso, sabe? É com relação às doenças também. Eu fico vendo, gente, um caso que aconteceu, né, onde um diácono foi num lugar onde tinha um doente. Diácono é um ministério, tá? O ministro da igreja foi num lugar que tinha um doente e ele fez uma oração praticamente velando a pessoa. E eu fiquei, mas Jesus não fez isso. A gente não vê Jesus velando uma pessoa em vida, né? Não, Jesus, quando ele chegava num lugar e a pessoa estava doente, muitas vezes desenganada pela medicina, aquela pessoa saía de lá viva, com outra sentença. E a Bíblia diz que você que crê em Deus vai fazer coisas maiores do que aquele fez. Mas o que acontece? Você está se conformando com a doença, se conformando com a pobreza, se conformando com um relacionamento ruim, somente em prol da religião, porque a palavra de Deus, ela não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para que tivesse vida em abundância. Olha só, vida em abundância, vida é o que nós temos aqui nesse momento. Então o que é em abundância? É transbordante, né? A Bíblia diz isso. Inclusive, você aceita a pobreza, mas quando você lê sobre a vida dos patriarcas, os patriarcas não eram pobres, né? A gente vê quando Labão tenta enganar o genro dele, que Deus está ali fazendo N coisas, né, para que as ovelhas de Israel, né, de Jacó, elas se multiplicassem e no final ele saiu da terra do sogro dele rico, riquíssimo, né? A mesma coisa acontece com Isaac. Isaac planta, e na Bíblia diz, a história de Isaac é pouquíssimo mencionada, não tem uma menção muito grande, mas a passagem que menciona Isaac plantava e a cada grão que ele plantava, ele recebia 100 plantas em troca. Então ele plantava a cada um que ele plantava vinha 100. Então se ele plantasse 1 milhão, vinha milhares. Mas você tá aí muitas vezes num subemprego, você tá aí se contentando com um trabalho de CLT, né, ganhando 1.000 e poucos reais, onde o seu marido, você muitas vezes tem que deixar a sua criança na creche porque você não tem condições de criar essa criança, de estar próxima dela, simplesmente porque você não tem fé, porque você não acredita que seu Pai Celestial ele pode te prover, né? Sendo que o próprio Jesus disse que as aves dos céus não plantam nem colhem, mas o Senhor as alimenta. E a palavra diz também que nem Salomão se vestiu como as ervas que serão lançadas no fogo. Então, um dos homens mais ricos do mundo,
nem ele se vestiu como as ervas do campo, que o vosso pai veste. Então, que fé é essa? Por que não acontecem essas coisas na sua vida? Você já parou para pensar nisso? Não é porque aquele Deus mudou, não é porque é outro, não é porque é porque você não acredita, você não tem fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. E muitas vezes você vai dizer para mim, mas eu vou na igreja 2 vezes por semana, 3 vezes na semana, mas eu quero que você se faça esse questionamento. Você está ouvindo dentro dessa igreja? É a palavra de Deus ou é um sofisma? Ou é uma mentira embrulhada com um pouquinho da verdade e você acredita como se ela fosse toda a verdade? E é por isso que você não tem vitórias na sua vida, por isso que você não vence, porque você quer ouvir a palavra de Deus vindo da boca de outra pessoa, quando você poderia ir até a fonte, que é a Bíblia, e entender mais sobre isso, buscar mais sobre isso. E você poderia ter uma vida de prosperidade. E é por isso que eu estou falando sobre isso com você em 2025, porque eu quero que você tenha uma vida de prosperidade a partir de hoje, que você seja diferente, que você não tenha mais essa história de derrota na sua vida, mas você quer continuar acreditando que a vitória vai ser somente lá no mundo espiritual, quando a Nova Jerusalém vier. Minha filha, quando a Nova Jerusalém vier, você não vai precisar de comida mais, então Deus não vai precisar te vestir, você não vai precisar de comida, você vai ser um ser espiritual, cheio de energia, você não vai precisar de comida, você não vai precisar de bebida, você não vai nem precisar plantar. Por que Deus vai multiplicar a sua plantação, né? A sua colheita? Porque se lá no céu a gente não vai precisar plantar, a gente não vai precisar fazer mais nada disso, entendeu? Por que você vai precisar que Deus abençoe seu casamento se lá no céu não vai ter casamento mais? Então, qual é a hora de você aproveitar um casamento abençoado, cheio de Deus? É aqui na terra. Qual que é a hora de você aproveitar os momentos com o seu marido? É aqui na terra. Você que é solteira, qual que é o momento de você casar? É aqui na terra. No céu não dá sem casamento. Então, muitas vezes você fica com medo de casar e ter o mesmo relacionamento que os seus pais tiveram, um casamento ruim. Pede a Deus para tirar isso da sua mente, porque a hora de você casar, de você ser abençoada com um casamento de verdade, um casamento bom, que te dê filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. E o fruto do seu ventre é o seu galardão. O que é o galardão? Um presente. No céu não vai ter isso. A gente não vai precisar ter filhos mais. Então a hora de você aproveitar essas bênçãos é aqui na terra. Para de se diminuir. Para de achar que, é lá no céu. Não, a cura das doenças é aqui na terra. O Senhor Jesus prometeu isso aqui na terra. Está escrito na Bíblia que quando chegou uma mulher diante de Jesus encurvada, o que é encurvada? Vou te dar essa visão para você. Se você procurar na medicina, vai ter escoliose. É uma doença que faz a coluna encurvar. Então, se tivesse um médico naquele momento, o médico diria: olha, você tem uma escoliose. Só tem duas soluções para você, o médico diria. Ou você usa um colete para a coluna, um colete ortopédico, ou você vai fazer uma cirurgia. E muitas vezes essas cirurgias não dão jeito, tá? Elas não vão deixar sua coluna retinha de novo. Mas o Senhor Jesus, quando ele expulsou o espírito que estava dentro daquela mulher, né, um demônio, aquela mulher que era encurvada, ela teve a coluna sarada. A mesma coisa aconteceu com pessoas, né? Lá tá em Lucas isso, com homens que foram trazidos a Jesus e era surdo e mudo. E muitas vezes até cego. E quando Jesus expulsou aquele espírito, aquele demônio, né, um médico nunca diria que tem um demônio ali naquela pessoa. Ele diria: a pessoa tem uma doença, tem um glaucoma, tem um problema genético no ouvido, nos tímpanos. É isso que o médico diria, mas Jesus disse, ele expulsou o demônio. Quando ele entra na casa de Pedro, ele repreende a febre. Um médico levaria uma dipirona, mas Jesus, ele repreende a febre. O que é repreender a febre? É mandar ela embora. Ele expulsou a febre, porque aquela febre era um sintoma de um espírito. Eu sei que hoje a gente vive num mundo que para tudo tem resposta, mas deixa eu te explicar. Na Bíblia está escrito: não vos conformeis com este mundo, nem com o que no mundo há. Então, não vos conformeis
com o diagnóstico médico. Por mais que a medicina tenha resposta para essas coisas, sim, a resposta está aí, mas para os incrédulos, para nós que temos fé, a resposta é a fé, a resposta é a palavra de Deus, a resposta é o que Deus diz que é verdade. O que eu quero dizer para você é: não vos conformeis com este mundo, não seja conformada com um casamento ruim, com os filhos na desobediência, na rebeldia. Não seja inconformada com isso. Declare sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, vitória. Declare que seus filhos, pare de declarar que seus filhos, meu filho é preguiçosa, meu filho é preguiçoso, meu filho é um rebelde. Pare de falar isso. Declare sobre a sua vida que seu filho é abençoado, que seu filho é um homem de Deus, é um servo de Deus. Declare que a sua filha é uma mulher de Deus. Declare que seu marido é um homem honrado, abençoado. Muitas vezes você fica falando assim: se eu não trabalhar, ele não dá conta. Deixa eu te falar, olha o que você está declarando sobre a vida do seu marido, que ele é um frouxo e que se não fosse por você, ele não dava conta de nada. Que declaração é essa? Uma declaração de derrota sobre a vida do seu marido, pois eu declaro na vida do meu que ele dá conta sim, dá conta de tudo, que ele é o provedor da minha casa, que ele é o provedor que eu não preciso fazer nada. Porque ele dá conta de tudo. Se eu quiser fazer, eu faço. Mas porque eu sei que eu confio nele, eu sei que ele é confiável. Você tem que declarar isso sobre a sua vida. Declare que o seu marido é confiável, que você não precisa trabalhar, porque você sabe que ele dá conta de tudo. Declara sobre a vida dele um bom emprego, declara sobre a vida dele que ele é abençoado. Entendeu? Mas minha mãe é muito chata. Declara na vida da sua mãe: minha mãe é abençoada, minha mãe é uma mulher de Deus, minha mãe me ama, minha mãe me respeita, eu amo a minha mãe. Declare sobre isso, sobre a sua vida. Vamos mudar, que 2025 seja um ano onde você possa colher as bênçãos que Deus tem prometido para você na sua vida. E que você não tem recebido porque você tem acreditado em sofismas, você tem acreditado em mentiras, em falácias, e o pior de tudo é que você repete essas falácias, essas mentiras como se fosse verdade. Você tem a capacidade de entrar em brigas por causa de mentiras, né? De brigar com seus irmãos, brigar com irmãos na fé, brigar com a família por causa de mentiras. Né? Muitas vezes mentiras ditas por políticos, ditas por pastores. E eu tenho uma frase, sabe, que é repetida o tempo todo, que uma mentira dita muitas vezes se torna verdade, mas se torna verdade por conta da quantidade de pessoas que defendem essas mentiras. E tem muitas mentiras dessas que vêm, anos e anos e anos. Se você não sabe, a religião, ela foi usada como instrumento de controle e tem sido usada até hoje como instrumento de controle. Inclusive, na época do Império Romano, os cristãos foram crescendo em número e eles perseguiram os cristãos, mataram, levaram para o Coliseu. E esses cristãos, mesmo sendo perseguidos, eles continuavam crescendo. Então, o que o Império teve ideia? Vamos transformar o cristianismo a religião universal do Império, que se tornou a Igreja Católica. E a Igreja Católica, né, usava a religião para controlar as pessoas. Inclusive, muitas pessoas foram colocadas na fogueira, chamadas de hereges, de bruxas. Inclusive, aconteceu muito isso. Houve uma divisão da igreja, né, entre a Igreja Católica e os protestantes, que não aguentavam mais certas demandas da Igreja Católica. E os protestantes e os católicos se tornaram, entre aspas, inimigos, mesmo dentro de países, né, de alguns países, eles se tornaram inimigos. Por exemplo, na Inglaterra, por pouco a Rainha Elizabeth não foi morta por ser protestante, enquanto a Rainha Mary era católica. E a Rainha Elizabeth precisou unificar essas duas religiões em uma única religião, a religião própria da Inglaterra, por causa dessa divisão tão grande, essa desunião. Então, sempre, mesmo que essa ideia da Rainha Elizabeth foi uma ideia boa, né? Unir essas religiões, a gente percebe, porque senão o reino seria dividido e perderia o seu poder. E é o que acontece hoje em dia. O próprio Jesus, ele disse que Satanás não pode lutar contra si mesmo, porque senão o reino seria dividido e ele perderia poder. E a gente tem visto hoje o tempo todo nos cristãos brigando entre si por causa de religião, brigando entre si por causa, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja, fulano de tal. Cara, você é cristão, entenda que enquanto nós estivermos divididos, brigando,
por coisas mínimas como o dízimo, coisas que são pessoais. Você entrega o dízimo se você quiser, você entrega a oferta se você quiser, uma coisa de âmbito pessoal, mas você quer brigar com o seu irmão por causa disso. Tá vendo que não faz sentido? E a gente fica dividido, e Satanás, o reino de Satanás, tá aí, ó, tomando conta de tudo, da política, da religião, da televisão, do jornalismo, de todas, da indústria da música. Tudo isso Satanás está tomando conta, porque o cristão deixou de tomar conta daquilo que é nosso, né? De tomar posse do que é nosso, das nossas bênçãos. Então, é isso que eu quero trazer a reflexão para você, que em 2025 você entenda e seja inconformada com esse mundo. Pare de se conformar com tudo que está sendo dito na religião, na política, na mídia. Pare de se conformar com tudo. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Se Jesus fosse conformado, ele teria vindo aqui na Terra, né, com todo o poder que Deus deu para ele teria tido uma vida normal. Mas Jesus não era conformado, Jesus não era bonzinho, Jesus não aceitava tudo. Jesus não era assim, de aceitar as coisas, se conformar com as coisas. Não, Jesus, se ele fosse bonzinho, ele não teria sido crucificado. Você não crucifica caras bonzinhos, você crucifica ameaças. E nós não podemos ser bonzinhos. Nós não podemos aceitar tudo, nos conformar com tudo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Seja uma pessoa diferente. Seja uma pessoa abençoada, uma pessoa forte, uma pessoa corajosa. É isso que Deus disse para Josué: sede fortes e corajosos. Sede forte. Seja corajosa. Pare de aceitar tudo. Seja inconformada com esse mundo. Beijo, beijo. Se sinta amada, se sinta importante. Você é uma mulher de Deus, você é mais semelhança do Criador. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Deixa nos comentários, curte, compartilha, tá? E se você não é inscrita, se inscreva no canal. Beijo, beijo.